Marcos capítulo 4, verso 21 ao verso 32. Se você não trouxe Bíblia, você pode acompanhar aí pela projeção. Diz assim: Jesus também lhes disse: será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou da cama? Por acaso não a coloca num lugar em que ilumine bem? Porque não há nada oculto, senão para ser manifesto, e nada escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesmo frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Disse mais: com que poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez? Pai, essa é a Tua palavra tão rica, tão preciosa e tão maravilhosa. Nos abençoe diante de um texto tão desafiador, e que o Senhor se agracie de nós e fale aos nossos corações, e que por meio da Tua palavra, esses corações sejam transformados, conforme a imagem do Teu próprio Filho Jesus. É o que nós oramos, pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. O que você faria se você recebesse um convite para participar de um dos maiores reinos que a terra já teve notícia? O que você faria se um rei poderoso, grande, que tivesse conhecimento e domínio sobre toda a terra e sobre todas as nações, lhe convidasse para você ser um súdito leal do seu reino? O que você faria diante de um convite de uma pessoa que é grande, poderosa, reconhecida e que tem autoridade para mandar e desmandar, fazer e desmanchar? Hoje, nós vamos continuar no capítulo 4 de Marcos, e nós temos visto no capítulo 4 que Jesus nos fala sobre parábolas. E ele fala isso e ele nos exorta a algumas coisas. No sermão anterior, nós aprendemos sobre a parábola do semeador. Nós vimos que aqueles solos onde a semente cai representam os corações que recebem a palavra de Deus. E que o último tipo de solo, o coração bom, o solo bom, ele frutifica a 30, a 60 e a 100 por um. Mas nesse capítulo 4 tem dois pontos que nós não podemos deixar de passar despercebidos. O primeiro é que Jesus nos exorta a ouvir. Olha o verso 3 desse capítulo 4. Ele diz assim: escutem, eis que o semeador saiu a semear. Mas antes de dizer que o semeador saiu a semear, Jesus diz assim: escutem. No verso 9, ainda do capítulo 4, Jesus diz assim: e Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No verso 23, ainda do capítulo 4, diz também: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E no verso 24, ainda do capítulo 4,
diz assim: então Jesus lhes disse: prestem bem atenção no que vocês ouvem. Jesus está chamando a atenção aqui para nós ouvirmos acerca de algo que ele está falando. Ouvir é a principal avenida da qual a graça é plantada na vida e na alma do homem. Mas o que Jesus queria tanto que nós ouvíssemos? Para qual é o assunto específico que ele está chamando a nossa atenção? Aqui entra o segundo ponto que nós não podemos perder de vista. As parábolas de Jesus, nesse capítulo 4, se referem ao reino de Deus. É para esse reino que ele nos chama a atenção. Veja, capítulo 4, verso 11, Jesus, o texto diz assim: Jesus disse a eles, a vocês, Jesus está falando para os discípulos, a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Então Jesus está dizendo assim: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Escutem com atenção, escutem. Ele está chamando a atenção para que os nossos ouvidos estejam atentos a um determinado assunto. E que assunto é esse? O reino de Deus. Do que trata a parábola do semeador? Do reino de Deus. É uma semente da palavra de Deus, da palavra do semeador, da palavra do grande rei que está sendo semeada e cai em diversos tipos de coração. Agora, não é a primeira vez no Evangelho de Marcos que Jesus está falando sobre reino. Olha o verso 15 do capítulo 1. Marcos capítulo 1, verso 15. Jesus, quando ele aparece pregando, ele diz assim, Marcos capítulo 1, verso 15. Marcos 1, 15. 1, 15. É porque às vezes a televisão não me escuta. Não vão fazer mais meme. Verso 15 do capítulo 1, Jesus está dizendo assim: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Veja, Jesus começa falando logo no início do Evangelho de Marcos de um reino, e todo reino tem um rei, e todo rei tem súditos. A parábola do semeador refere-se também a esse reino. O semeador semeia a semente do reino. E olha o verso 20, agora do capítulo 4. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Agora, deixa eu repetir a pergunta da introdução. E se você fosse convidado para fazer parte do maior de todos os reinos que já se ouviu falar? E se você fosse convidado para ser um súdito leal do maior rei que já pisou nessa terra? Pois é, o Evangelho fala sobre isso. O Evangelho é um convite de um rei soberano aos seus súditos para que o sirvam, para que andem com ele. Hoje nós vamos falar sobre esse tema. Escutem a mensagem do reino. Poderia ser, escutem a mensagem do rei, porque é exatamente isso. É o rei nos chamando a atenção para a mensagem do seu reino. Nós vamos ver isso em pelo menos 4 pontos. Primeiro ponto, a mensagem do reino de Deus traz à luz aquilo que estava oculto. Olha de novo para os versos 21 a 23, especificamente o verso 21. A mensagem do reino de Deus traz à luz aquilo que estava oculto. Verso 21 da nossa leitura de hoje diz assim: será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou de uma cama? Por acaso não a coloca num lugar em que ilumine bem? Ora, Jesus havia acabado de ensinar e de explicar para os seus discípulos acerca da parábola do semeador. E logo após ele faz essa pergunta: será que alguém pega uma lamparina, uma lâmpada, e coloca debaixo da cama? Coloca num lugar em que ela não ilumina? De forma alguma.
Então a parábola aqui é chamada parábola da lamparina ou da candeia. Ela indica que aqueles que recebem essa mensagem do reino, proclamada pelo semeador, eles precisam passar adiante. Como súditos de um rei, como súditos de um reino, Deus nos chamou para sermos proclamadores desse reino. Essa lamparina que Jesus coloca aqui, e que não pode ser escondida, colocada embaixo de uma cama, porque senão perderá a sua utilidade, é justamente essa mensagem. Ora, se você recebeu a mensagem, se essa mensagem do reino está frutificando na sua vida, e está dando fruto a 30, a 60 e a 100 por um, o que é que o rei quer que você faça? Que você seja um proclamador desse reino. Deus não nos chamou para ficarmos escondidos ou em silêncio. Olha o verso 22, porque não há nada oculto, senão para ser manifesto, e nada escondido, senão para ser revelado. O que significa o oculto e o revelado dentro desse contexto aqui? Lembra, versículo 15 do capítulo 1, Jesus diz assim: o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Isso que está oculto é aquilo que Deus sempre prometeu que aconteceria. É a promessa do Antigo Testamento que agora está se cumprindo no próprio Filho de Deus. Jesus, Marcos diz, esse é Jesus, o Filho de Deus. Agora há um rei que se manifesta, e há um reino que ele traz junto dele, que ele começa dizendo: arrependam-se e creia no Evangelho. O reino que estava oculto agora está revelado. Por isso, essa mensagem desse reino não pode ficar debaixo da cama, escondido. Não, essa mensagem não pode ficar só para nós. É por isso que Deus nos chama a sermos proclamadores de todo esse reino. As promessas messiânicas, as promessas de Jesus como rei, como Messias, que tanto foram pregados pelos profetas, pela lei e pelos salmos, agora estão se revelando ali diante dos olhos daqueles homens, na pessoa de Jesus. Tudo que foi falado acerca dele está se cumprindo. O rei e chegou, o reino está entre nós. Por que devemos anunciar? Como é que isso se aplica na nossa vida? Queridos, estar inserido no reino e com o rei é estar comprometido com a mensagem desse reino. Nós somos dispenseiros desse reino, nós somos súditos leais desse reino. Talvez aqui na terra você nunca tenha ocupado um cargo de nobreza, um cargo político, ou qualquer coisa que seja, ou um cargo do alto escalão jurídico, político ou social. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: você pertence a um reino, você pertence a um rei, e você tem uma mensagem que foi confiada a você, para que essa mensagem seja proclamada. Um dia, quando o reino de Deus se manifestar em toda a sua plenitude, tem algo também que estava oculto, que será revelado. O que, pastor? Esse reino traz uma mensagem: arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrependam-se por quê? Porque nós temos pecados, e um dia tudo que está oculto dentro desse reino há de ser revelado. Um dia, quando o reino se manifestar em sua plenitude, todos os pecados de todos os homens serão revelados. A Bíblia diz que não há nada, não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão nuas, descobertas, expostas aos olhos daqueles a quem havemos de prestar contas. Um dia, tudo que está oculto em termos de pecados também serão revelados. Ser súdito desse reino é saber que nada há de oculto que não venha um dia a ser revelado. Eu gosto de um texto do livro de Apocalipse. Quando Apocalipse chega no seu final e mostra Cristo exaltado e glorificado, não agora como um cordeiro, mas como um leão, como aquele todo-poderoso. O Apocalipse diz que, João diz que estava na ilha,
e que viu muitas visões, e ele descreve, já no final do livro, ele diz que viu um grande trono branco. Apocalipse capítulo 20, dos versos 11 a 13. Ele diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. E João continua descrevendo: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. O evangelho do reino traz uma mensagem de que tudo que estava oculto e tudo que ainda está oculto um dia há de ser revelado, inclusive os pecados de todos os homens da face da terra. De todos os tempos, nada escapará do juízo daquele que se assenta no trono. Todas as obras de todos os homens um dia serão expostas e julgadas à luz da justiça daquele que reina eternamente. Por isso a mensagem do reino é essa, que começa no verso 15: arrependam-se e creiam no evangelho. Como é que eu escapo? Arrependa-se e creia no evangelho. E nesse primeiro ponto, nós aprendemos isso. A mensagem do reino de Deus traz à luz aquilo que estava oculto. Mas não é só isso. A mensagem do reino de Deus, ponto 2, exige uma resposta daqueles que a ouvem. Olha o verso 24 e 25. Marcos capítulo 4, verso 24 e 25. Então Jesus lhes disse: prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Verso 25: pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Do que Jesus está falando aqui? Lembra, aqui é uma sequência lógica. Jesus não está introduzindo um assunto novo dentro desse tema. Ele está dando continuidade àquilo que ele está descrevendo acerca do reino. Lembra, as parábolas falam acerca do reino. E agora Jesus está dizendo que essa mensagem do reino exige uma resposta daqueles que a ouvem. Porque ouvir essa mensagem do reino exige uma decisão do coração dos homens. A mensagem do reino é um convite para mim, é um convite para você. E a depender desse convite, haverá consequências. Aqui Jesus não está falando de um julgamento em relação ao próximo, mas em relação ao reino. O termo que Jesus usa aqui, medida, ele se refere à atitude com a qual a palavra de Jesus, a mensagem do reino, está sendo recebida. Com a medida com que você julgar essa mensagem, você será julgado. Com a medida que você receber essa mensagem, você será julgado. Então o que Jesus estava dizendo? Que se os ouvintes aceitam e recebem a palavra de Deus de forma rica, profunda, então haverá acréscimo de bênçãos. Do contrário, aqueles que rejeitam sofrerão perdas, que Jesus diz: até o que tem lhes será tirado. A maneira com que você julga a mensagem do reino definirá a sua atitude diante dela e definirá também as consequências que você receberá. Aqueles que recebem essa mensagem, eles recebem bênção dentro desse reino de Deus. Mas aqueles que rejeitam a mensagem do rei e a mensagem do reino, o texto diz: até o que não tem, ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Veja, as pessoas dizem assim: eu não quero servir a Deus porque talvez eu perca a alegria do que eu posso desfrutar lá fora. Mera ilusão. Essa alegria que você acha, que você entende que desfruta lá fora,
é passageira, é enganosa. A mensagem do reino traz uma mensagem de alegria muito maior. Aquilo que você acha que você deveria valorizar lá fora é engano, porque a mensagem do rei e a mensagem do reino traz algo muito melhor, de muito maior valor para você. Não se engane. À medida que você pesar acerca da palavra do reino, voltará-se contra você. Que tipo de atitude você está dando? Que tipo de resposta o seu coração está dando? Desde a parábola do semeador, a semente semeada exige uma resposta do coração. Nós vimos aqui cai à beira do caminho, aqui cai entre as pedras, aqui cai entre os espinhos e aqui cai num solo bom. Cada um desses terrenos, desses corações, representa uma atitude diferente, uma resposta diferente. O evangelho do reino exige uma resposta do coração. Ao ouvi-lo, você precisa tomar uma decisão. Que tipo de julgamento você está exercendo em relação ao que você tem ouvido? Que atitudes você tem mudado em seu coração? O que realmente você tem ouvido e que tem aplicado ao seu coração e dito assim: eu preciso me voltar para o evangelho, eu preciso me voltar para Deus, eu preciso me posicionar acerca do reino. Queridos, talvez o que eu vou falar seja muito impactante para você, principalmente você que está nos visitando. Mas a mensagem do evangelho do reino exige uma resposta do coração do homem. Porque com Jesus não existe meio termo. É sim, sim ou não, não. É uma porta larga ou uma porta estreita. É um caminho largo ou um caminho apertado. É um céu de bênçãos ou um inferno da ira de Deus. O evangelho exige uma resposta do coração. Aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que olha, que põe a mão no arado, mas olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Não existe meio termo no evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, o evangelho do reino, exige uma resposta do coração. Que resposta você está dando para o rei? Que resposta você está dando para o convite do evangelho do reino para você? Pastor, eu acho bonito a mensagem, mas eu não quero. Você está negando o reino de Deus e negando o rei. Você precisa tomar uma decisão. Não, pastor, eu estou em cima do muro. Estar em cima do muro é estar do outro lado. Com Jesus é uma posição. Eu amo Jesus, eu sigo Jesus, eu abraço Jesus, eu amo Jesus acima de qualquer coisa. O evangelho do reino exige uma posição. Por que isso é importante? O próximo ponto nos responde. Terceiro ponto, a mensagem do reino de Deus é de semeadura, de esperança, mas é também de colheita e de juízo. E aqui eu sei que o cinto aperta ainda mais, mas o bom de pregar todo um livro, pregar expositivamente, é que você não escolhe somente aquelas mensagens que lhe são mais agradáveis. Você passa por todo o texto e você é confrontado por todo ele. Marcos capítulo 4, verso 27 e 28. Jesus fala desse reino, dessa semente que é semeada nesse reino. E é interessante que essa parábola aqui do verso 27 e 28 só está no Evangelho de Marcos. Ela não aparece em Mateus, nem em Lucas, nem em João. Ela não aparece. Verso 27 e 28 diz: ele dorme e acorda, aquele que semeia, de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesmo frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e por fim, o grão cheio na espiga. Duas coisas nós aprendemos aqui. Primeiro, podemos ter esperança dos resultados da semeadura, porque não depende de nós, mas de Deus.
Segundo, ele é o autor do processo e dos resultados. O processo inicia com a semeadura, mas encerra com a colheita. Olha o verso 29. Quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Aqui nós temos uma semente que está sendo semeada, que traz esperança, porque essa semente cai num solo, ela não precisa do homem, o homem dorme, acorda, e a semente está dando os seus resultados. Ela está crescendo, ela está virando uma planta, ela está dando o seu fruto, até que esse fruto esteja pronto para a colheita. Todo o processo é coordenado pelo próprio Deus. O homem em si mesmo não pode fazer nada em relação aos resultados. Se na parábola do semeador, Jesus enfatiza aquela responsabilidade do homem de sair para semear, aqui ele está falando que Deus é soberano para fazer essa semente germinar. Aqui é um texto clássico dos que eu mais amo, que ensina que Deus é soberano na mesma medida que o homem é responsável. Deus e o homem interagem nesse reino de uma forma maravilhosa. Deus, de forma soberana, entrega uma semente para o homem. Esse homem sai a semear, e a semente desse reino germina, cresce e dá frutos durante todo o processo do reino, até que ele queira. Deus é soberano, o homem é responsável, e isso nos traz algumas implicações, queridos. Porque quando nós olhamos para cá, a mesma semente que é semeada, um dia dá frutos, e esse fruto é colhido. Os comentaristas acerca desse texto são praticamente unânimes em entender que essa colheita se refere a um juízo, a um tempo em que todos os frutos do reino de Deus serão colhidos. E Jesus falou muito sobre isso. Jesus falou que o reino de Deus é como um homem que sai a pescar e apanha uma grande quantidade de peixes e depois ele separa os bons dos ruins. Jesus falou que no reino de Deus ele vai separar aqueles que são ovelhas daqueles que são bodes. Jesus falou de inúmeros momentos do joio e do trigo, que seriam diferenciados no dia do juízo. Deixa eu te dizer uma coisa. O Evangelho exige uma resposta do coração. Porque ao mesmo tempo que esse Evangelho traz uma mensagem de esperança, dizendo, arrependam-se e creiam no Evangelho, essa mensagem também diz, arrependam-se, creiam no Evangelho, porque haverá um juízo, haverá uma colheita. A palavra de Deus semeada no coração do homem, exige uma resposta do seu coração. Eu gosto desse texto, porque Jesus diz assim, olha, a semente é semeada e o homem está lá dormindo, mas ela está frutificando. Eu gosto de pensar que nós nunca saberemos como a semente está germinando nos corações, até ver os seus frutos. Às vezes a gente fala do Evangelho para uma pessoa, e fala todos os dias, e a gente pensa, que pessoa dura. Ela parece que não está nem aí para o que está sendo pregado. Ela parece que não está dando a devida atenção, e realmente, como semeadores, nós pensamos assim. Nós achamos que a mensagem que nós estamos pregando, que nós estamos levando ao ouvido das pessoas, não está surtindo efeito. O problema é que nós nunca saberemos que tipo de fruto aquela mensagem vai gerar. Você que prega o Evangelho para uma pessoa da sua casa, e diz assim, parece que ela não está ouvindo, parece que ela não está entendendo, não está dando atenção. Ou que prega para um colega de trabalho, para um vizinho, e você acha que não está dando frutos. Calma. O reino de Deus traz uma mensagem interessante para nós. É que os resultados dessa colheita pertencem ao próprio Deus. Nós semeamos, mas quem convence o homem do seu pecado é o Espírito Santo. Não foi isso que Jesus ensinou? O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Queridos, uma conversão não depende do poder do pregador. Nenhum de vocês aqui creu, e nunca haverá quem creia por causa do pastor.
Eu posso pregar de domingo a domingo, você pode pregar, ouvir todos os sermões que eu já preguei. Mas você precisa de uma ação do Espírito Santo no seu coração, para que você entenda e essa semente germina. E é por isso que eu prego com tanta alegria, porque eu sei que se os resultados dependessem de mim, não haveria resultados. Mas eu prego sabendo que cada vez que eu prego, cada vez que eu semeio, o Espírito Santo se encarregará de aplicar essa palavra no seu coração, de cochichar no seu ouvido e dizer assim: arrependa-se, creia no Evangelho, escute essa mensagem, eu estou te chamando a pertencer a um reino maior, ao reino de Deus. É o Espírito de Deus, é o próprio Deus, é o reino de Deus nos corações dos homens. E isso é um processo. A semente é semeada, ela germina, a planta cresce, dá o fruto, dá a espiga, e depois ela vai estar com um tempo pronta para ser semeada. A semente, como o Evangelho, prospera por si mesma. A compreensão do reino de Deus não é uma habilidade humana, mas uma capacidade criada por Jesus no coração do crente. Eu oro, eu prego e creio que Deus pode convencer você dos seus próprios pecados. Eu creio que o Espírito Santo, à medida que você escuta, ele pode gerar fé no seu coração. A mensagem do reino traz essa esperança de que os resultados não são nossos, e isso é esperança. Mas a mensagem do reino também traz uma mensagem de juízo. Haverá um dia em que todos os homens estarão diante de Deus e serão julgados. A Bíblia chama isso de dia da colheita, onde o rei julgará todos aqueles que não se submeteram ao seu reinado amoroso. Todos aqueles que não ouviram o seu apelo para serem súditos leais desse reino. A mensagem do reino é esperança, mas a mensagem do reino é juízo. E o que é que vai definir a forma como você ouvir e responder a essa mensagem? E eu encerro com o último ponto, dos versos 30 ao 32. A mensagem do reino de Deus indica a bênção de pequenos começos, mas de grandes resultados. Verso 30 ao 32. Disse mais: com que poderemos comparar o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Jesus encerra essa série de parábolas acerca do reino com a parábola do grão de mostarda. A parábola da semente de mostarda explica como o reino irá crescer até atingir proporções universais, apesar de um humilde começo. Veja, Jesus poderia, os grandes reinos da terra sempre escolhem coisas grandes, que demonstram poder para expressar a sua magnitude. Por exemplo, Roma, os grandes exércitos de Roma eram simbolizados por uma grande águia, outros eram simbolizados por um leopardo, outros por um dragão, outros por uma serpente, outros por um leão, porque eram animais que simbolizavam o poder daquele grande reino. Mas quando Jesus vai falar do seu reino, que ilustração ele usa? Um grão de mostarda, um dos menores grãos que existe, pequeno, pequeno. Parece que o reino surge de algo insignificante, pequeno. Aquilo que ninguém podia imaginar, desprezível aos olhos dos homens, começa a surgir diante de nós com poder e glória. Depois você pode pesquisa o tamanho de uma árvore de mostarda. O grão é pequeno, mas a árvore é gigante. E Jesus diz que muitos agora, ela cresce tanto, esse reino, que muitas aves se aninham em seus galhos, em seus ramos. A mensagem do reino de Deus indica a bênção de começos pequenos, mas de grandes resultados.
Queridos, a fé que Jesus exige dos seus discípulos, a fé que Jesus exige de nós, é dormir e levantar confiando que Deus invadiu esse mundo quebrado, caído, problemático, manchado pelo pecado, e Deus o perturbou não com um exército, não com lanças, não com soldados, mas com o poder de uma semente, com o poder de uma mensagem, a mensagem do reino, a mensagem que diz: arrependam-se e creiam no Evangelho. Essa mensagem sacudiu o Império Romano, essa mensagem sacudiu grandes impérios, essa mensagem já foi tentada, os homens já tentaram silenciar, essa mensagem do reino já foi perseguido, já foi tentado calar todos os que a proclamam, mas cada vez mais esse reino cresce. Na igreja do Senhor, aguarda a manifestação do reino de Deus em sua plenitude. Mas enquanto isso não acontece, nós precisamos entender que somos súditos desse reino. E há espaço para mais gente. Deus te convida a fazer parte do reino do Filho do seu amor. Talvez você diga: mas pastor, eu não tenho muita fé. Eu não tenho uma grande fé. A mensagem do reino é justamente para quem não tem essa grande fé. Porque o reino, a mensagem do reino é como essa semente de mostarda, que é semeada, pequena, mas ela começa a crescer, e a tua fé vai aumentando, a tua obediência vai aumentando, o teu amor pelo Evangelho vai aumentando. Como é que eu tenho que abraçar Jesus? Como é que eu tenho que abraçar a mensagem do reino, pastor? Quando eu estiver pronto? Não, porque você nunca estará pronto. Então como é que eu tenho que abraçar essa mensagem? Do jeito que você está, mas com um coração aberto, dizendo: a partir de hoje, eu serei súdito desse rei, eu farei parte desse reino, eu seguirei a Jesus. Deus te convida a fazer parte desse reino. É um reino que começa pequeno. Ora, ninguém imaginaria que haveria de ter tantos homens e mulheres transformados pela mensagem do reino. Ninguém haveria de pensar que no Brasil haveria tantos homens, tantas mulheres que se renderiam à mensagem desse reino. Mas um dia plantaram a semente e o reino cresceu, chegou até nós e nós estamos aqui. Um dia essa igreja começou talvez numa sala de uma residência, e ninguém olhou e dizia assim: será que isso vai dar certo? Talvez olharam e dizendo assim: é só uma família, alguns amigos reunidos. Mas a igreja cresceu, e pode crescer ainda mais, porque o reino de Deus é assim. Ele começa com algo pequeno, e de repente Deus vai fazendo coisas na nossa vida que a gente mesmo não entende. Eu não sou digno, pastor, desse rei, desse reino. Não é mesmo. Eu também não sou. Acontece que o convite do rei e o convite do reino é justamente para quem não precisa. É justamente para quem não se acha digno. É justamente para você que acha que já tem tudo e não precisa de nada. O convite do reino é para você. Porque o convite do reino é esse: arrependam-se e creiam no Evangelho. Faça parte desse reino. Um dia esse reino chegará em toda a sua plenitude. E o livro de Apocalipse, mais uma vez, nos mostra esse reino. E os súditos desse reino adorando um rei em sua plenitude. Apocalipse capítulo 5, verso 9 e 10. João vê povos de toda tribo, língua e nação ajoelhados diante de um Senhor, e cantavam um cântico novo dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Os súditos fiéis desse reino estão
reunidos, juntos, dizendo: digno é o Senhor. Apocalipse capítulo 11, verso 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse capítulo 15, versos 3 e 4. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Aqui tem uma pergunta maravilhosa: quem não temerá? Quem não glorificará o nome desse rei que reina? O que você tem feito acerca do rei? O que você tem feito acerca do reino? Para que não reste dúvidas, talvez você pergunte: pastor, mas de que rei é esse? É Jesus, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é aquele que veio, o Filho de Deus, que se manifestou aqui nessa terra e começou um reino que vai durar eternamente para aqueles que se voltam para Ele. Quem não temerá e quem não vai glorificar o teu nome? Só tu és santo. Todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Queridos, a mensagem do reino de Deus traz aquilo que estava oculto e trará um dia todos os teus pecados que estão ocultos. Por isso, a mensagem do reino de Deus exige uma resposta do teu coração. A resposta que você der vai realmente definir se essa mensagem do reino se transformou em uma mensagem apenas de esperança ou se transformou também em uma mensagem de juízo para você. Você precisa tomar uma decisão. A mensagem do reino de Deus indica um início de pequenos começos, mas de grandes resultados. Você precisa tomar uma decisão. Vamos orar?